Com a paz do Senhor, tive de alegria estarmos outra vez juntos para cultuarmos a Deus. Desde já peço aos irmãos que em pé abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses. As crianças estão liberadas para o culto delas lá dentro, né? Só abençoá-las. Filipenses capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 4 até o versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim, a palavra do Senhor. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito e nos falado. Obrigado pela Tua palavra. Oramos, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio dela, pois este foi o meio, ó Deus, que o Senhor determinou para falar com os homens, a Tua palavra revelada. Pedimos pelo Teu Espírito, fale, Senhor, conosco, a nossa consciência, aos nossos pensamentos, a fim de nos mudar. Assim nós queremos te pedir esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que Paulo, no final dessa carta aos Filipenses, dando essa exortação a estes irmãos e também agradecendo no final da carta ali, saudando outros irmãos, é um texto bastante reconfortador e ao mesmo tempo um texto que nos chama a uma exortação satisfatória, por assim dizer. Paulo, escrevendo a esses irmãos, tem um intuito de fortalecer eles na fé e tornar eles mais confiantes no Senhor e também trazê-los à realidade do que é a vida cristã. Porque Paulo sabe que esses irmãos passam por problemas e dificuldades, perseguições muitas das vezes, dúvidas de muitas maneiras. Ele vai tratar desse assunto da falta muitas das vezes de fé que esses irmãos poderiam ter na palavra de Deus, falta de fé na própria pessoa de Jesus. E Paulo reconforta e consola e fortalece a fé desses irmãos com este ensino. Em parte ele vai falar sobre que eles devem estar satisfeitos, em outra parte que eles não devem estar ansiosos ou inquietos por outras coisas. E ao explicar isto para eles, Paulo está tentando trazê-los à fé genuína em Jesus, e é isso que ele quer fazer, né? Torná-los mais confiantes na pessoa de Jesus Cristo, pois isso é um modo pelo qual, vivendo assim, eles estarão satisfeitos nessa vida. Este tema, irmãos, é um tema que é muito pertinente nos nossos dias. Se nós falarmos sobre alegria ou falarmos sobre ansiedade, são problemas e questões que as pessoas estão
reiteradamente hoje falando, conversando, pensando, nós olharmos as nossas conversas, ou olharmos os conteúdos da internet, vemos isto o tempo todo sendo informado. Como o homem pode ser talvez mais satisfeito, mais alegre, como a ansiedade tem afetado as pessoas, como os dias corridos, a pressa do mundo tem trazido as pessoas a ficarem muito ansiosas, angustiadas por questões talvez meramente bobas, infantis, e que na verdade tem levado muitas pessoas à depressão, muitas vezes a tomarem remédios, outras vezes até suicídio, infelizmente. Então, vale para nós como cristãos pensarmos, porque Deus também tratou disso pela sua palavra. E verdadeiramente, irmão, só haverá consolo por meio da palavra de Deus neste mundo, porque nós fomos feitos para Deus. Então só há conforto nele, na sua palavra. O versículo 4 inicia-se, irmãos, dessa maneira: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Poderíamos traduzir também, alegrai-vos no Senhor, ou estejam felizes no Senhor. Outra vez digo, estejam felizes. Olhando, irmãos, para esse texto, aparentemente pode ser um mandamento extremamente simples, dado a geração que nós escutamos, a geração que nós vivemos. Pois considerar um Deus que deseja que nós sejamos felizes é algo extremamente bom e fácil. Talvez alguém vai dizer, se espera-se de um Deus que deseja que nós sejamos felizes. Espera-se do Deus do cristianismo que Ele proclame a felicidade dos seus filhos, daquele que Ele tem como súditos, porque senão não poderia ser Deus. Mas, irmãos, a felicidade e a alegria que a Bíblia se propõe, e Paulo se propõe aqui, é uma alegria um pouco diferente, muito mais profunda. Porque se nós olharmos para quem Paulo escreveu, para o público para qual Paulo escreveu, se observarmos a realidade e a circunstância que aqueles irmãos estavam passando, nós vamos ver talvez que este mandamento seja talvez até cruel e até maldoso, em certa medida. As circunstâncias que eles passavam não eram favoráveis para eles cumprirem este mandamento de forma fácil, né? Não era fácil obedecer a isto. Este mandamento, como diz, pode ser cruel, pois aqui ninguém pode, irmãos, ou ninguém tem coragem, na verdade, de pedir a uma pessoa que está de luto para que pare de chorar, ou que sorria. Ninguém chega para uma pessoa que está triste e em um momento de dificuldade diga, não se preocupe com isso, seja feliz simplesmente se alegre com essa circunstância. Nós normalmente quando temos amigos, a esses dias tive exemplo, como nós pedimos aqui oração pelo irmão Robinho, e que estive com ele um dia, e é muito difícil quais palavras você vai dizer para a pessoa, o que você vai falar em momentos extremos, né? Nós temos esse cuidado de dizer, a pessoa deveria se alegrar nesse momento. O único que teve coragem de fazer isso foi Jesus, né? Para uma mulher que perdeu seu filho, e Jesus fala, não chores. O único que teve coragem, em um luto, ele diz para ela, não chores. E quando nós olhamos, irmãos, para as circunstâncias do mundo, e talvez recebemos o mandamento de Deus regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, poderíamos dar a resposta de volta dizendo, regozijar com o quê? Regozijar-nos por quê? Olha o mundo, olha as circunstâncias, olha a sociedade. Eu digo, olha a sociedade de modo geral, mas para o cristão é pior ainda. Vemos a perseguição, que o irmão Sérgio estava comentando aqui, do casal que morreu por perseguição. Então, para um cristão, este mandamento pode ser, talvez, recebido de maneira, talvez, equivocada. A alegria, irmãos, cristã, então, pode ser uma alegria um pouco estranha. Pode haver uma certa dificuldade de compreender, porque Jesus certa vez disse que nós devemos negar a nós mesmos. Olha que texto. Olha que fala de Jesus. Negue a si mesmo e siga-me. A felicidade está na negação de si mesmo, em seguir o outro, em negar seus desejos, seus prazeres, suas vontades, seus interesses. Como há possibilidade de alguém ser feliz se nega seus próprios desejos? Como que há possibilidade de alguém ser feliz se ela nega seus próprios prazeres? Só que a Bíblia diz
regozijai-vos sempre no Senhor. O apóstolo, irmãos, aqui ainda, ele aprofunda ainda mais isso. Não regozija-se no Senhor em alguns momentos, em algumas circunstâncias, mas ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Porque pode ter momentos, irmãos, que nós iremos facilmente nos regozijar. Há momentos que nós iremos com satisfação, alegria e com um sorriso no rosto se alegrar. Mas o mandamento é: regozijem-se sempre, independente da circunstância. É Jó ler um texto desse e olhar para a sua circunstância e ainda se alegrar. É Jesus olhar o sofrimento que passou e ainda se regozijar em Deus. É sempre se regozijar. Então, por isso que talvez o mandamento seja só interpretado de forma correta pelo cristão genuíno que serve a Cristo, porque ele só pode ser interpretado à luz do Evangelho e não de outra maneira. Qualquer pessoa pode ler este mandamento, observar a palavra de Deus e ter uma interpretação completamente errada, porque ele sempre vai entender que a felicidade está atrelada aos seus desejos, a alegria está atrelada ao que ele quer, ao que ele se propõe a ser, a fazer, a ter, a desejar. Paulo aqui, irmãos, não leva as circunstâncias em conta, ele não conta com elas. Ele diz: regozijai-vos sempre, independente delas. O próprio Paulo, irmãos, na carta, no versículo 11 e 12, ele diz, dando o próprio exemplo dele: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele fala: sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele fala: aprendi a contentar-me. As necessidades, irmãos, as circunstâncias mais adversas e mais difíceis, é o momento em que Deus, irmãos, leva os cristãos a se alegrarem de forma profunda. É as pessoas olharem no Coliseu e ainda verem a satisfação daqueles homens em servirem a Cristo. É Paulo e Silas se alegrarem cantando quando estão presos. É os apóstolos serem açoitados e voltarem e dizer: como que nós podemos ser dignos de serem perseguidos pelo Cristo que morreu por nós? Isto é satisfação, é regozijo, acima das necessidades, acima dos momentos, é se regozijar sempre no Senhor. A alegria, irmãos, cristã é mais profunda e intensa. A alegria aqui deve ser entendida de modo a ser um regozijo, uma satisfação plena, não uma felicidade em que seus, talvez, hormônios estão alterados, e que ao cair da noite, ou após uma compra, ou após um encontro sexual, ela desaparecerá. Felicidade não é aquilo que o mundo demonstra ser. Porque se felicidade fosse isso, irmãos, os crentes não poderiam ser felizes. Porque na maioria das vezes, talvez nos encontraremos tristes de algum modo. Talvez por uma dívida que eu não consigo pagar, por uma compra que eu não consigo fazer, para os meus filhos, para os meus parentes, por uma doença que peguei, por uma necessidade, por uma falta de trabalho, por algo que bateu na minha porta que eu não consigo controlar. A alegria não está nessa alteração simplesmente de humor, irmãos, de que naquele momento, naquele dia, naquela circunstância eu estou muito alegre porque fiz um passeio, ou porque ganhei determinado dinheiro que não esperava. Isso pode ser alguns momentos mais de um pico em que os nossos hormônios vão se alterar e vamos ficar mais felizes, de alguma maneira. Mas regozijar-se no Senhor é muito mais profundo que isso. É muito mais pleno que isso. É muito mais perene a nossa satisfação. Ela é uma satisfação plena, irmãos, completa, de forma que ela pode nos trazer tristeza, irmãos, mas ainda nos trará segurança, ainda nos trará regozijo e satisfação em Deus, e saber que nós temos real segurança nele. Essa alegria, irmãos, aqui pode ter este peso de sempre, por um único motivo. O texto fala: regozijai-vos sempre. Mas o que traz, irmãos, o peso para ser sempre?
O que pode dar base a ser sempre? A resposta continua: regozijai-vos sempre no Senhor. Não, irmãos, a felicidade não é felicidade em si mesmo. Conhece-se, irmãos, uma filosofia chamada hedonismo, que é a felicidade ou alegria em si mesmo. Você busca alegria e satisfação em qualquer coisa. É como aquela frase que o mundo diz: se isso te faz feliz, cumpra isso, faça isso. Isso é hedonismo, é a felicidade, é a alegria pela felicidade, simplesmente. Eu sou alegre porque quero ser alegre. Mas o regozijo e satisfação de Paulo aqui é diferente. Ela tem uma base mais profunda. Ela não é um fim em si mesmo. Ela é um fim no Senhor. Regozija-se em Jesus Cristo. Regozija-se nele. Essa é a base que sustenta essa alegria. Aqui está, irmãos, a força dessa alegria. Paulo pode dizer essas palavras com muita segurança no Senhor. No Senhor se pode esperar tudo bem. Ele deseja, irmãos, que seus filhos irão bem em suas vidas e que tenham nele segurança. Por isso que nós podemos estar satisfeitos no Senhor. Ele deseja, irmãos, todo o bem para os seus filhos, toda a alegria para os seus filhos. Apesar, irmãos, de as circunstâncias parecer muitas das vezes tristes, desanimadoras, talvez não vemos a luz no fim do túnel, mas para Deus, irmãos, talvez um câncer seja só como nós vemos as crianças ralar o joelho, em proporção. Enquanto eu vejo minha filha ralar e chorar, Deus me vê às vezes com uma doença, um problema, uma dificuldade, e para Deus é só uma vírgula ali. A eternidade simplesmente compensa tudo isso. Para Deus, Deus olha os seus filhos e puxa eles para que eles se satisfaçam nele, porque nele tem todo bem, toda alegria, toda satisfação. Nele nós podemos ter a real segurança nesta vida e um regozijo completo e satisfeito. Nele nós podemos ter consolo quando as coisas vão mal e também podemos agradecer quando as coisas irão bem. Observe, irmãos, que quando você tem todos os seus bens, a sua alegria não está nos bens, está no Deus que te proporcionou isso. Você é satisfeito. É o que Paulo fala: aprendi a ter necessidade e aprendi a ter fartura. E se caso faltar, e se caso morrer, e se caso acontecer o acidente, ainda assim estarei satisfeito no Senhor. Na multidão, irmãos, dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma, disse o salmista, Salmos 94, 19. Então, irmãos, toda a nossa satisfação deve estar única e exclusivamente no Senhor. Ele promoveu a nossa esperança. Ele nos abriu um caminho de salvação e redenção. O mundo nunca pode ter, irmãos, esse tipo de resposta. Por isso que o mundo continua a buscar esse tipo de coisa, esse tipo de alegria, esse tipo de momentos que se passam. Mas nós podemos ter uma alegria, um regozijo profundo no Senhor. Paulo continua, irmãos. Ele fala, versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. O mandamento aqui, irmãos, de Paulo é: não só se regozijem no Senhor, não só se alegrem em Deus, mas vocês devem estar, irmãos, disponíveis aos outros homens. A vossa equidade seja notória a todos eles. A palavra aqui, irmãos, é tu epiekis. Significa uma boa disposição em relação aos outros homens. Isso aqui seria, quem traduziu equidade, né? Pelo menos nessa tradução aqui. Mas poderia ter essa disposição para com os homens, essa amabilidade, este amor, este afeto para com os homens. Isso seja notório de todos eles. Devemos, irmãos, ser amáveis em tudo que fazemos, de modo tal, irmãos, que sejamos notados. Paulo fala: a vossa equidade seja notória a todos os homens. Nós somos, irmãos, o sal e a luz do mundo. Um cristão, irmãos, deve ser facilmente identificado. As suas características devem ser, quando alguém olhar para ele e dizer: nossa, ali vai um cristão. Deve ser assim as características de um cristão. É a luz brilhando entre as trevas, é o sal modificando o sabor de uma comida. Jesus disse em João 13,35:
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há o reconhecimento, irmãos, de sermos discípulos de Jesus, quando há uma demonstração de amor entre os cristãos, quando há um cuidado, irmãos, entre os cristãos, quando eles demonstram, irmãos, amor genuíno um para com os outros. Isso é a demonstração de quem Cristo era. Essa equidade, irmãos, deve ser notória a todos os homens. Só que, irmãos, é muito interessante como que Paulo vai colocando aqui a sua lógica. Ele fala: regozije-se sempre no Senhor, outra vez regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Irmãos, seria impossível, irmãos, demonstração de amor, amabilidade, misericórdia um para com os outros, se não houvesse genuína alegria no nosso coração. Nós só conseguimos, irmãos, demonstrar amor genuíno se há realmente uma alegria no nosso coração demonstrada no Senhor. Minha mãe disse uma frase muito interessante, ela fala isso de vez em quando: você quer muitas das vezes dar uma comida para a pessoa que você mesmo não quer comer. Às vezes você pode estar pregando Cristo para as pessoas, mas mesmo você não experimentou. Paulo fala: a equidade de vocês seja notória a todos os homens. Antes, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre nele. Talvez a nossa, irmãos, falta de notoriedade para os homens de que somos cristãos é a falta de regozijo que nós não temos no Senhor. Se nós nos regozijamos nele, se nós estamos satisfeitos nele, se nós estamos basicamente um com ele, a manifestação dele será notória. Paulo fala que aqui demonstrar esta equidade pode ser também, irmãos, suportar as adversidades dos homens, suportar as perseguições. Como é possível, irmãos, amar os nossos inimigos? Isso aqui é equidade. Isso é demonstrar para os outros, irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus. Isso só pode ser possível, irmãos, perdoar quem te persegue, amar o seu inimigo, orar pelos que vos perseguem, se você se regozija no Senhor, se você tem satisfação nele. Basicamente, irmãos, é o seguinte: só há uma força suficiente, irmãos, para realizar esses feitos, quando estamos satisfeitos em Deus. Só quando nossas expectativas, irmãos, forem altas o suficiente, é que poderemos considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Se Cristo, irmãos, é superior a tudo, se a sua satisfação nele é maior que tudo, lógico e claramente você vai perdoar com mais facilidade, você vai amar com mais facilidade. Ele quebrou seu coração, ele demonstrou para você o quão pecador e miserável você é e te salvou. Você está satisfeito e alegre nele. Não há nada que roube essa alegria, nem mesmo as dificuldades, as circunstâncias, nem mesmo a morte. Assim, irmãos, nós poderemos demonstrar aos homens, ao mundo, o Evangelho, a nossa equidade, como ele coloca aqui. Aí Paulo vai continuar falando: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O suportar, irmãos, das dificuldades, o suportar em demonstrar o Evangelho nas circunstâncias. Por exemplo, quando alguém te atacou, sem motivo nenhum, você foi justo nas suas decisões, nos seus afazeres, e ainda assim você foi perseguido. Quando você perdoou, quando você suportou as adversidades, quando você não pagou o mal com o bem, ou o bem com o mal, você demonstrou o Evangelho. Você demonstrou a palavra de Deus revelada. Isto é o Evangelho sendo pregado. E aí Paulo fala: se vocês fazem isso com alegria, irmãos, façam isso com alegria, porque perto está o Senhor. Continue nessa labuta, continue nesse interesse, continue a lutar por defender o Evangelho, porque Cristo está perto. A vossa luta, vosso trabalho, não será vão nele. O que vocês estão fazendo, que aparentemente parece ser inútil ou passageiro, perto está o Senhor. Foca nele. Observe que
em determinado momento este mundo vai passar. Ele vai trazer tudo à tona. Ele vai resolver de uma vez por todas os seus problemas. Perto está o Senhor. Aí Paulo vai continuar, irmãos, dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aqui, irmãos, toda ansiedade tem a sua nascente na insatisfação. Ele diz lá no versículo 4: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele fala que a sua inquietude seja, irmãos, conhecida diante dele. Aqui está, irmãos, o problema da ansiedade do mundo. Eles não são satisfeitos com nada. O mundo não é satisfeito, irmãos, com nada que tem. Tudo que tem, irmãos, não preenche o coração, não enche a alma. Tem seu limite, é um vapor que nasce e se desfaz. Nós chegamos a completar talvez a faculdade, mas depois da faculdade tem um melhor emprego, depois do melhor emprego tem um melhor salário. Estou dizendo que a busca dessas coisas em si são pecado, mas talvez a busca disso em si mesmo é pecado, porque nós tendemos a buscar isto como se isso fosse a felicidade, irmãos. Paulo está dizendo: se a nossa alegria fosse no Senhor, se o regozijo fosse nele suficientemente, as nossas inquietudes não estariam tão demonstradas. Ele vai dizer: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Isso mostra, irmãos, a insegurança que temos em Deus. Nós então nos apegamos às coisas, aos problemas, e tendo neles a nossa solução muitas das vezes. Isso, irmãos, é uma inquietude desequilibrada. A Bíblia não, irmãos, nos fala para não buscarmos as coisas. Por exemplo, o livro de Provérbios fala para nós juntarmos como a formiga, para trabalharmos, para sermos prudentes, para sermos sábios naquilo que formos fazer. Mas essa inquietude aqui, irmãos, que Paulo coloca, é uma inquietude desequilibrada, que não está satisfeito com nada, que não está alegre no Senhor, que não está pleno nele, em que se Deus tirar todas as coisas, essa pessoa morre. Essa pessoa vai blasfemar de Deus, porque ela não está satisfeita plenamente em Cristo. Este é o problema. Só que Paulo, irmãos, dá essa solução: não estejais inquietos por coisa alguma. Tenha as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus. A solução está, irmãos, em ir ao Senhor, em procurar nele, irmãos, a satisfação real. É colocar todas as nossas ansiedades, anseios e desejos, como alguns irmãos comentaram aqui. Muitas das vezes, irmãos, a nossa felicidade não vai ser essa felicidade toda, essa alegria toda, essa satisfação, esse riso completo, como as pessoas pensam que é ser feliz. Não. Mas quando nós nos sentimos tristes e abatidos, quando houver a pior das calamidades, essa vai ser a nossa resposta: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. É levar tudo a Deus, é colocar tudo aos seus pés. Isso trará satisfação e alegria plena. É confiar ano após ano, irmãos, que aquele parente vai se converter. É confiar ano após ano que a doença Amém. Jesus falou, irmãos, que aquele que bate vai se abrir, aquele que pede receberá. Então, irmãos, nosso dever é ir ao Senhor com as nossas inquietudes. Não pense você que Deus, irmãos, está querendo nos afastar porque nós estamos ansiosos por qualquer coisa, por qualquer aflição que nos chega ao coração. Não, Ele espera que nós chegamos até Ele. Ele espera responder às orações dos seus filhos.
Deus quer, irmãos, que você diga a Ele o seu problema. Deus quer que você chegue para Ele e fala: eu passo por isso, eu luto contra este pecado, eu enfrento tal tribulação, eu estou passando por essas dificuldades tais. E Deus, irmãos, vai consolar os nossos corações. Primeiro aqui, irmãos, nós vemos que nós devemos nos alegrar no Senhor, e faremos isso por meio da oração e comunhão com Ele. E o efeito disso, irmãos, é o que ele coloca no versículo 7 e versículo 8. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus promete, irmãos, nos dar paz, nos acalmar o coração. A guerra, irmãos, está em nossas mentes. Estamos atribulados. Olha o termo: e a paz de Deus que excede todo entendimento. O versículo fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Pense em uma guerra. Tiro, bomba explodindo, ansiedade porque eu posso morrer, fome, sede provavelmente, pessoas morrendo ao meu lado. Deus traz paz a este ambiente. Deus acalma a tempestade. É isso que Ele promete fazer. Se nós levarmos tudo à oração, Ele coloca tudo no seu lugar. Você vai compreender: bom, eu não tenho o dinheiro que eu preciso, mas tenho a salvação. Ele ainda não me curou, mas ainda estou com vida. Ele ainda tem sustentado minha família. Deus coloca-nos, irmãos, na racionalidade correta. Deus nos coloca no lugar correto de satisfação. Nenhum homem neste mundo, irmãos, precisa mais do que beber, comer e vestir, basicamente. Então, irmãos, tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo dá, simplesmente pode ser coisas, irmãos, supérfluas. Deus nos dá muito mais, Ele quer nos dar muito mais, sim. Mas Ele promete, irmãos, paz ao nosso coração, satisfação plena nele. Se nós formos conversar com qualquer, irmãos, homem que passou pela guerra, a única coisa que ele queria era ter paz, não ouvir mais um tiro, ter o coração acalmado. Ele não qualquer um deles ali, a resposta não seria querer ser rico. Qualquer um deles ali não queria ter uma resposta a ser o homem mais famoso do mundo, ter o corpo que eu sempre quis. Não, ele queria sair daquele lugar, ter paz em seu coração, ter tranquilidade. Essa paz, irmãos, excede todo o entendimento. E é lógico que é todo o entendimento. Quem vai compreender, irmãos, uma pessoa que por dificuldades extremas ainda serve o Senhor? Quem vai compreender Jó? Nem a mulher dele compreendeu. Amaldiçoa esse Deus e morre. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Nem, irmãos, o cristão muitas vezes vai compreender, apesar de ele estar nessa paz. Já teve cristãos que nós conhecemos na nossa vida dizendo: como que esse irmão é tão alegre, tão feliz, com tantas dificuldades, com tantos problemas? Como que há tanta satisfação e alegria? Essa era a marca, irmãos, dos cristãos. Eles eram satisfeitos, plenos. Parece que o mundo podia acabar ao redor deles. Eles estavam tranquilos, irmãos, e satisfeitos. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Só Deus pode dar. Aí Paulo continua: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma coisa, irmãos, que nós devemos entender: Deus quer, irmãos, proteger os nossos corações e pensamentos, porque é ali que a guerra acontece. É ali que o diabo quer vencer a batalha, irmãos. É na nossa mente. É produzir incredulidade na Escritura, produzir incredulidade na igreja, produzir incredulidade nos pastores. Infelizmente, eles mesmos, a maioria, obviamente, acabou destruindo a própria característica de ser pastor. Mas o mundo, irmãos, está lutando por uma coisa só, e o diabo, para trazer dúvida às pessoas, para que seus corações não estejam satisfeitos com Deus, porque nós queremos muito, muito, muito mais, mas Deus quer acalmar o nosso coração, quer guardar os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, quer nos levar a estar satisfeitos nele. Que esta vida, irmãos, apesar que
nós devemos cumprir as nossas obrigações, devemos buscar aquilo que Deus nos ordena na sua palavra buscar, como trabalhadores, como responsáveis pelas nossas famílias, o bem dos nossos filhos. Mas o que Deus quer nos fazer, irmãos, é nos guardar os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A satisfação plena nele, em que estar em Jesus é a maior esperança, estar nele é o maior regozijo, e que perder essa vida vale a pena por Cristo Jesus. Paulo fala isso, dando um exemplo dele mesmo, que morrer por Cristo é lucro, morrer por Jesus é lucro. E a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus é a arma, a qual, irmãos, nós guardamos os nossos corações e guardamos os nossos pensamentos. Guardamos isso, protegemos ela com a palavra de Deus. E aí Paulo vai, irmãos, concluir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus vai guardar os nossos corações, irmãos. Só que há uma ordenança de nós buscarmos os pensamentos corretos. Muitas das vezes, irmãos, e isso é a sociedade que nós vivemos, nós somos influenciados pelo aquilo que vemos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Nós somos impactados reiteradamente todos os dias, irmãos. 24 horas por dia. 7 dias por semana, a cada segundo há uma informação. Só que nós temos que tomar cuidado. Tem que ser o que é verdadeiro, irmãos. O que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama e o que tem alguma virtude. Nós devemos pensar. Sabe por quê, irmãos? Aí, se nós voltarmos ao texto, Paulo está falando, vocês devem se alegrar no Senhor. Vocês devem não estar inquietos com coisa alguma. Deus vai guardar o vosso coração e o vosso pensamento. E Paulo fala, proteja o seu pensamento pensando em coisas boas. Basicamente, irmãos, a ansiedade está em darmos o nosso coração, os nossos pensamentos, a coisas que não são de Deus. Aquilo que não está concernente à palavra de Deus. E aí, irmãos, muitas das vezes nós iremos ficar inquietos por qualquer coisa. Paulo fala, não estejam inquietos por coisa alguma. Paulo fala, nisso pensai. A batalha está, irmãos, na nossa mente, no nosso coração. Nós devemos então lutar e procurarmos lutar, irmãos, em guardar os nossos corações e nossos pensamentos na palavra de Deus. Não haverá, irmãos, nenhuma proteção a não ser esta proteção aqui. Cristo e a sua palavra e os seus ensinos poderão guardar os nossos corações e estarmos satisfeitos no Senhor. Em vez, irmãos, de sermos ansiosos e inquietos, vamos nos regozijar no Senhor, buscarmos conhecermos mais e mais o Senhor, colocarmos tudo aos pés dele, tudo, absolutamente tudo, todas as coisas, os pormenores. Às vezes, sabe o que nós fazemos, irmãos? Concluo agora. Nós muitas vezes colocamos as coisas aparentemente grandes, mas às vezes aquilo que queremos buscar, mas muitas vezes temos vergonha de falar com Deus. Isso aqui eu não falo, eu simplesmente vou tocando a vida, vou levando aquilo ali, mas aquilo não coloco diante do Senhor, não coloco diante dele. Senhor, me dê clareza, o que devo fazer, como fazer, eu devo seguir por aqui? E a resposta virá, talvez pela leitura da palavra de Deus, talvez Deus falará ao seu coração, talvez as circunstâncias vão mudar, Deus vai nos inclinar, irmãos, Deus vai nos direcionar, mas muitas das vezes nós nos afastamos dele, né? E muitas das vezes não queremos ouvi-lo, ouvir a verdade que ele tem a nos dizer. Amém? Quero orar com os irmãos. Senhor, queremos outra vez orarmos a Ti, Senhor, Te engrandecer, Te louvando, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia não tem fim. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra falada no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as Tuas verdades, a guardá-las no nosso coração. Guia-nos, ó Deus, pois queremos estar satisfeitos no Senhor.
Guarda o nosso coração, Senhor, os nossos pensamentos em Cristo. Ajuda-nos a pensar nas coisas boas, ó Deus, como diz a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, que possamos, ó Deus, crescer no Senhor, Deus, a cada dia. Fortalece a nossa fé, assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.